noite, mulherada, rapaziada, pretas, pretes, todo mundo geral. Estamos aqui, eu e a senhorita maravilhosa Daila. Voltei de férias! Oi, pessoal, tudo bem? Vamos Para nessa. mais um, ela sim. E a gente sempre traz temas, alguns mais problemáticos, outros menos, mas é que é sempre bom aí falar. O tema de hoje é sociedade do cansaço. E aí eu vou começar aqui com uma citação da jornalista Eliane Brum. Quando tudo é grito, não há mais grito. Quando tudo é urgência, nada é urgência. Ao final do dia, não acaba. Ao final do dia que não acaba, resta a ilusão de ter lutado todas as lutas, intervindo em todos os processos, prestando todas as injustiças. Os espasmos esgotam, exaurem, consomem, mas não movem, apaziguam, mas não movem, entorpecem. Será que movem? E essa é uma análise que ela faz em cima do livro da Sociedade do Cansaço, né, do Byung-Chul Han. Se eu não me engano, ele é coreano-alemão. Mas, enfim, Daila, você tá sempre cansada? Mas muito. Exausta. E a gente conversando internamente, a gente ficou. Qual que a gente vai abordar? Eu falei, cara, vamos falar sobre o mal do século. Putz, é mesmo. E aí, como foi suas férias? A Chevron falando, a gente conversando. E eu falei, a primeira semana foi uma semana do terror. Porque eu ficava parecendo que eu era um inútil. Eu ficava olhando e falava, cara, o que que eu vou fazer? O que que eu tenho para fazer? Tipo, o que que eu posso focar? O que que eu posso realizar? Aí depois de 2 dias eu parei assim, falei, cara, eu ia xingar aqui. Puta merda, não preciso realizar nada. Quieta, vai ficar calma, vai escutar passarinho cantando, vai, sei lá, fazer hipnose, vai fazer acupuntura, vai ir pro mar, pro rio, vai olhar para nada, pelo amor de Deus, porque se eu não fizesse isso, eu não ia conseguir mais realizar nada daqui a um tempo. Então, existe um lugar que a gente virou assim, quase que esse escravo mesmo, de estar sempre na ativa e na loucura Produzindo. de produzir muita coisa ao mesmo tempo. E eu vejo isso muito no horário que eu vou dormir, por exemplo. Que a minha cabeça não para. Então ela tá o tempo inteiro pensando, pensando, pensando. Às vezes uma coisa que aconteceu no meio do meu dia, aí eu paro à noite, que eu já tô na cama, com a cabeça no travesseiro, eu penso na solução daquela coisa que aconteceu no meio do dia. Eu falo, cara, e a cabeça, pelo amor de Deus, pausa, sabe? E eu acho que esse é o grande mal que a gente tem hoje em dia, assim. E é aquele negócio, né, que assim, a gente não sabe o que é viver pra gente. Nossa, estava de férias, você podia não fazer nada, o que que Daila gostaria de fazer que sentiria prazer? Seria ler um livro? Seria ver o pôr do sol? Seria ficar com o pé na água? E você queria arranjar alguma coisa para fazer. Você queria Total. produzir. Que a gente está com Exato. esse pensamento, produz, produz, produz. E eu vejo muito que assim, as redes sociais é, fazem que a gente produza toda hora conteúdo. Essa matéria da Elaine Brum saiu no jornal, no É o País, que não é mais publicado, saiu em 2016. A gente está em 2022, já estava lá, só piorou. Então, tipo, 17, 18, 19, 20, 6 anos, a matéria continua como se fosse feita para hoje. Parece que foi aqui, ó. Acabou de sair, tá fresquinho. Tem uma parte que foi, me impactou bastante, que ela fala, né? Exaustos e correndo, exaustos e correndo, exaustos e correndo. E a má notícia é que continuaremos exaustos e correndo, porque exaustos e correndo virou a condição humana nessa época. Mas, Eu gente, li aqui para você, eu tenho certeza que mais da grande metade que vai assim, acompanhar ou vai ver esse vídeo vai se identificar com isso. Porque quando eu li, isso veio como um porradão assim na minha cara. Tipo, meu Deus, é isso. Infelizmente. eu estou fazendo. Então, eu posso dizer que eu não estou exausta e nem cansada, e eu estou produzindo e descansando. Uma coisa que eu fiz no meu dia de hoje, eu tomei sol, eu trabalhei no sol. Eu levei o meu tablet para a praça de topinho de biquíni
Estava trabalhando no sol, ouvindo os passarinhos. Assim, Mas porque você já teve um alerta muito forte não, o ano para que você passado foi chegasse nessa foda. inteligência, não Não, o foi? ano passado foi foda. Eu tive vários inícios que o burnout queria vir, e eu não conseguia parar de pensar. E tem um detalhe: recentemente, eu tenho o privilégio de conseguir usar tempo e dinheiro para melhorar eu mesma, para eu me sentir muito bem. Então, já gastei muito dinheiro com tipos variados de terapias e retiros e não sei o quê, e eu fiz um retiro de silêncio. E foi importante para me lembrar. Mas, gente, eu vou Eu, falar um negócio. Foram 45 dias para eu conseguir acalmando a minha mente e, no fim, esse retiro. Porque a minha mente estava mais devagar e uma coisa que, assim, o retiro trouxe, que eu acho que é muito importante, é o silêncio. Eu fiquei 2 dias sem falar, sem internet. Então, assim, eu tava lá com vários... E a história era, tipo, não falar. Aí, no fim do negócio que era para compartilhar, ninguém não queria nem falar. Funcionou. E eu percebi que ficar em silêncio está sendo um santo remédio. Igual, Daila, você neste momento pode ser que você ache muito penoso. Mas, por exemplo, eu tô assim, durante a semana, de 5 a 10 minutos de manhã, 5 minutos no almoço, eu fico no silêncio. Se eu posso comer no silêncio, eu tô no silêncio. Se eu vou lavar a louça no silêncio, eu tô no silêncio, eu tô tentando fazer uma coisa por vez. Uma. então, eu gosto muito do silêncio. Eu sou uma pessoa que eu fico muito sozinha trabalhando, porque eu trabalho da onde eu estiver no mundo, enfim, que é lá aquela porcentagem lá de privilégio de 7% dos seres humanos que estão trabalhando de casa, ou da onde estiver remoto. E eu gosto muito de nutrir esse lugar. Só que parar na minha cabeça, isso aí é outro estágio. Nessas férias que eu tive, por exemplo, eu tinha um propósito comigo mesma. Eu treinei isso durante o mês quase todo, o ano quase todo, que eu falava para mim que nas férias que eu tirasse, que fosse o período maior, eu iria ficar completamente sem internet, tipo, bem descompromissada mesmo. Tipo, eu não iria ver quem postou o quê, quando, o que está acontecendo na política, na economia, na vida, nas polêmicas. Eu falei assim, eu preciso dar um tempo. E eu fiz muito isso foi muito bom. Porque eu vejo muita notícia o tempo inteiro. Eu sou muito nutrida de informação, por conta de área profissional e etc. Então, eu sei as catástrofes, tudo que acontece de catástrofe no mundo, micro, macro, mediana, enfim, como quer que ela se enquadre, eu sei. E eu sei cada passo. Então, assim, isso vai te trazendo uma série de angústias, né? E de perguntas e do porquê isso ou aquilo. Então, eu quis muito fazer esse detox, consegui fazer. Não fiquei. É tanto que teve um momento que o meu parceiro falou assim: Amor, você viu tal coisa que aconteceu? Eu falei: Não, não sei. E é muito difícil isso Foi. acontecer, porque quando ele vem falar alguma coisa, eu já sei da coisa há 3 semanas, assim, tipo, pelo amor. Ou eu, na maioria das vezes, é eu que levo para ele, tipo, 95% sou eu que levo. E eu não sabia. Aí eu falei: Nossa, que legal não saber. Porque isso é autocuidado também, né? Isso é você parar e se priorizar. Tipo, eu não preciso saber. Então, eu acho que são métodos também de uma inteligência de autocuidado que é muito, muito legal. É aquele orar e vigiar. E é engraçado que antes, assim, a gente vai ter a sociedade industrializada, né, aquela revolução, e aí a gente tem que bater o nosso ponto para estar lá produzindo, porque o nosso chefe está mandando produzir. E é um pouco nessa história, muito agora no home office, às vezes, sei lá, eu tive muita dificuldade que assim, poxa, tô em casa. E às vezes, sei lá, tem coisa para fazer, pô, vamos trabalhar das 9 da manhã às 11 da noite. Não, porque o trabalho não vence, porque tem. Aí eu tô sozinha em casa, não vamos trabalhar. E aí, de repente, era aquela história que o trabalho começava a não render, era dor de cabeça, insônia, aí o corpo começava a ficar doente, e aí não produzia, e aí era aquela história de que assim, bom, é home office, mas você, sei lá, você foi contratado para trabalhar 6 horas por dia, 8 horas por dia, faça aí o seu O esqueminha. horário. Você quer fazer um Exato. horário de almoço maior, porque você vai fazer uma aula ou não sei o quê? Começa a trabalhar mais cedo, trabalha um pouquinho até mais tarde, mas faça a sua carga.
E eu acho que isso veio muito, trouxe muito uma polêmica para a gente no dia de hoje, que é sobre a pejotização, que é sobre os formatos de trabalho, que está muito em debate isso, que é sobre as pessoas que têm um formato de contrato de PJ e as empresas, enfim, e o mercado te cobram para que você conduza como se fosse um vínculo CLT. E aí também veio a conexão lá com Beyoncé pedindo peça suas contas, e aí acontece a revolução nos Estados Unidos de mais de 4 milhões de pessoas pedindo as contas, porque na mensagem da música ela fala sobre esse lugar de se priorizar e de viver a vida, né? E de não ficar ali sendo capacho de ninguém. Então, eu acho que a gente está nessa fase de mundo, assim, sabe? Que a gente foi cedendo a tantas coisas, enlouquecendo com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que a gente começou a não se priorizar e levar isso para muito depois, né? E tem aquela vozinha na nossa orelha, que é aquele chicote. Faz, Exato. faz, Então, faz. E aí, se a gente não faz, é como se a gente fosse errado. Então, assim, muita gente na pandemia, ai, eu tô lendo um livro por semana, um livro por mês, tipo, caralhadas de livros por meu ano, Deus, o tô mundo tá fazendo curso, não acabando. sei o quê. E era aquela história, gente, eu não posso entender que, sei lá, eu estou na merda, o mundo está na merda, tá o caos, por que que eu tenho que produzir? E aí fica aquela história, aquela pessoa que está produzindo. Pode ser que ela esteja feliz genuinamente, pode ser que não, mas ela tá lá com aquela aparente felicidade, poxa, eu sou foda, eu mereço, não sei o quê. Aí você, que não tá bem, você vê aquele negócio, você fala, nossa, eu estou errada, porque eu não tô produzindo, eu não devia estar produzindo. Eu devia. E não, gente, se a gente volta lá atrás, na caverna, a gente tinha o quê? Que se preocupar em caçar para comer, aproveitando os animais, conversando, ficar de boa. A gente não foi feito para produzir. Toda hora a gente tinha que caminhar. Então a gente era saudável, porque tinha que caminhar, tinha que caçar. E agora não, a gente fica nessa história e eu acho que é muito louco. É como assim, o sistema realmente venceu. Porque foi implantado aquele chip na sua cabeça que a sua vida não é sua, a sua vida é do sistema capitalista, então, ou seja, quem for a pessoa que está ajudando a pagar as suas contas, tipo, sua vida não é sua vida é dessa pessoa. E aí, Uhum. você vai ter que estar toda hora, sei lá, às vezes você não vai dormir, que, nossa, a ideia para resolver aquele processo de criação, vamos levantar 2 horas. Não, não, Pelo não. amor de Deus, pare. Eu tive um chefe maravilhoso, que foi um dos melhores chefes que eu tive, Danilo Futema. I love you. E aí ele falava assim pra mim, ele falava, Dai, a gente é tão tóxico, que aí a gente começa a ver e falar assim, ai, vou procurar o meu bem-estar, ai, vou fazer uma rotina, né, de um lugar que eu me sinta confortável, feliz, vou fazer atividade física, vou andar de manhã e vou olhar os pássaros e vou, né, tipo, respirar um ar puro. Aí a gente começa a deixar essas metas tóxicas. Tipo, ai, eu preciso É ir respirar obrigação. ar puro. Ai, meu Deus, eu preciso ir treinar, fazer academia loucamente, retardado. Meu Deus, eu preciso comer certo, aí começa a ficar o louco da dieta, retardado. A gente é tão tóxico que até quando a gente se propõe a fazer uma parada que, tipo, é pro nosso bem-estar, pro nosso lugar ali de cultivo de si próprio, a gente transforma esse lugar numa merda. Eu parei assim, eu falei, nossa, é totalmente isso. Mas Real. é. E aquela história que a quem está lá produzindo, fazendo, acontecendo, acaba impondo para os outros, alimentando o sistema que assim você tem que se sentir deslocado e errado se você quer fazer menos, se você não quer ali ceder. Então, é uma queda de braço assim, ferrenha para tudo, né? Então, acho que a gente tem que cada vez mais pensar: está tudo bem, não estar tudo bem. E aí, hoje não quero fazer nada, quero olhar aqui para o meu teto, vou dormir o dia inteiro. Total. Obviamente, isso vai ser uma coisa que você vai fazer no seu final de semana, nas suas férias, né? Ela já corrigindo, tá vendo, gente? Mas eu não conseguiria dormir o dia inteiro, gente. É porque assim, é Ah, muito é, não, o dia desligar. inteiro eu não sei, mas metade do dia eu consigo, gata. Dependendo do cansaço que eu tô, que é isso. Mas assim, eu, por exemplo, eu acho que a idade é uma parada muito louca. Que a idade vem chegando, o amadurecimento vai chegando. Meu, você você tem um relógio automático que ele vai te despertar às 7 horas da manhã.
às 8 horas da manhã, às vezes até mais cedo. Minha mãe, por exemplo, acorda às 6 horas da manhã todos Mas os dias para não fazer nada. então sua Agora ela mãe tá acorda louca às na 6 academia, horas da manhã várias e vezes. dá de uma caída. Então sua mãe Oi? acorda às 6 horas da manhã. Todos os dias. Eu assim, eu consigo não acordar tão cedo. Consigo, tipo, mas eu não consigo dormir mais do que 8 horas. Quando eu durmo 8 horas, assim, para mim é felicidade. Mas eu diria que essa história de parando faz alguns anos que eu tô entendendo que me faz mal. E nesse retiro, eu lembrei de várias coisas que eu parei de fazer. E por isso que eu tava no caos. Porque, assim, aquela história, se você entra no vamos, 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 e a gente esquece de se ouvir. Esse que é o ponto. Até essa história, vou fazer a dieta que, sei lá, meu colesterol tá alto. Eu preciso fazer uma dieta. E aí você tem que entender que um dia você vai querer comer aquela pizza, aquele churrasco, e tá tudo bem. Você não tem que se sentir culpado. Que... Total. Porque senão a gente começa a ser um bruxo, uma bruxa pra gente mesmo, assim, sabe? Um lugar, assim, sugador dos prazeres. Eu acho que a vida é equilíbrio e o grande insucesso da humanidade é que a gente não consegue achar esse equilíbrio, sabe? Sim. Porque eu acho que tornar as coisas mais leves hoje é primordial. E aí também vem o mal do século, que é muito contribuidor para esse lugar, que são as redes sociais, né? Sim. São as coisas que a gente imagina, que a gente fica pensando que o outro está realizando, ou está fazendo isso, aquilo. E aí é um despertar de gatilho gigantesco e etc. Assim. Vou falar até um negócio aqui da matéria, falando de internet, né? Mais um pedacinho da Elaine Brum. Os cliques da internet tornaram-se os remos das antigas galés. Remem, remem, remem. Cliquem, cliquem, cliquem para não ficar para trás e morrer. Aí a gente fala daquele FOMO, né? O medo de ficar por fora. Mas o presente nessa velocidade é um pretérito contínuo. Se a internet parece ter encolhido o mundo e milhares de quilômetros podem ser reduzidos a um clique, como diz o clichê, alguns anúncios publicitários, nosso mundo inteiro ficou ao oceano de nós. Então, a gente está conectado ao planeta inteiro, mas a gente está desconectado aí do nosso eu, a gente está desconectado do outro. Então, a gente é incapaz da alteridade. O outro se tornou esse alguém a ser destruído, bloqueado ou mesmo deletado. A gente fala muito, mas a gente está sozinho. Então, assim, não tem mais conversa. Então, tipo, quem quiser ler, depois procura... vou falar o nome da matéria, melhor, né? Exaustos e correndo e dopados, gente. Elaine Brum. Porque é isso, a gente não sabe se o outro tá bem ou não. E a gente... Exato, cuidado que a gente no fim, não quer saber. É mentira. Total. É tudo muito líquido e raso, né? Oi, você tá bem? Tá tudo bem. E aí? Tá lindo. E pronto. Mas, de fato, você tá perguntando para saber se aquela pessoa tá bem ou se tá com algum problema que, de fato, você consiga contribuir de alguma forma. Ou não precisa contribuir, ou só escutar mesmo. E ser, né, solidário com aquele lugar e pronto. A gente, de fato, assim, tá perdendo o manejo de se relacionar e saber se relacionar e ter um relacionamento afetivo com as pessoas, né? Afeto que afeta de uma maneira muito graciosa, mesmo de abraço e tudo mais. Então a gente precisa ter muito cuidado com esse lugar, né? Afeto é afetamento, na verdade. E aí a gente não está deixando ser afetado. E a gente está robotizado. E aí eu até entendo que a gente não está se importando com o outro, porque a gente não está se importando com a gente. Então, se a gente não se importa com a gente, se a gente se trata que nem máquina e tem que produzir toda hora, você não vai conseguir ver o outro, e aí você não sabe o mal que você está fazendo para si, o mal para o outro, e é aquela bola de neve gigantesca, né? Que vai virando o mal do século, como já falamos várias vezes. Então, gente, eu acho que cada um tem que perceber, tentar entender os seus limites, que às vezes a gente não sabe quais são eles, né? E como eu sei que terapia não é uma coisa acessível para a maioria dos brasileiros, é uma coisa que, assim, tem gente que ainda acha que não importa, né? Que aquela história é pra gente, quem tá louco, fora da casinha. Algumas pessoas já começam a entender que é bacana, mas não tem como pagar. Mas essa história de criar limite, sabe? Sei lá, você tá lá brincando, criança, e vem uma criança entrar no seu espaço, o que a criança vai fazer?
Porque a outra criança foi lá no espaço dela, aí a gente cresce, a gente esquece tudo. Assim, acho que as crianças são muito mais felizes, você não acha dela? Total, concordo. É, porque ela não se importa, né? E é sempre o que ela quer, a hora que ela quer. Ela vai reivindicar aquilo que ela tá sentindo na hora. Então ela vai chorar e ela vai gritar, vai bater o pé, doa quem doer. É, e eu acho que esse é um lugar que a gente precisa resgatar como seres humanos, assim, e tem uma coisa que a gente fala em sociedade, acho que são temas de várias discussões, é quando você fala um não e isso vira um sim para você. Eu acho que a gente precisa muito cativar esse lugar, né? De parar de ser compassivo com tudo, de ai, tá tudo bem quando tá tudo mal, de se expressar quando precisa, falar não. Não, esses dias eu estava lendo, acho que era um meme até falando assim, não, meme não, era um tweet falando assim, normalizem as pessoas dizerem não. Ah, eu te convidei para ir para uma balada. E a pessoa virar e falar assim, não, não quero ir pro bar. Não, não quero ir pro restaurante. Não, não quero ir pro cinema. Não, não quero me reunir com pessoas para falar. Não, não quero. E ponto. E E aí não teve precisa até ter outro que eu dei muita risada. justificativa, né? Sem a Exato. E teve justificativa. Não. que é esse que eu vou fazer a conexão, que é um da Juma. Que aí todo que tem que falam muito, né, sobre como a Juma da novela das 9 da Globo, Pantanal, a Juma vira o tempo inteiro e fala: "Não, sai daqui, não quero". E ela não tem que dar, ela não dá justificativa. Ela só fala: "Não, não quero. Tô com raiva". Eu, E eu é não, isso e eu não acabou. sou pantaneira. Eu sou muito. Mas você do Flamengo, do Corinthians, assim, ó, tem muita gente na internet, no Twitter, falando de Pantanal, então, assim, eu não me sinto mal por não saber, na verdade. Não, Mas tá tudo bem. Mas tem esse lugar que a Juma ela não fica. Ai, não, eu não quero que a gente. Ela fala não, e é não, e é acabou. O natural. problema é seu. Tipo, eu tô com raiva, sai daqui, acabou. Ela tá com raiva de você, some da frente dela. E ela não precisa ficar, ai, por que eu tô sentindo isso? Porque os astros. Blá, 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 blá. Não, é isso e acabou. Mas Entendeu? aí eu acho que tem um negócio. A gente pode tentar aplicar aí também uma comunicação não violenta, né? Eu entendo que é uma personagem que tem uma característica, não sei qual que é o contexto, mas também se alguém te falar assim, sei lá, você, sei lá, seu chefe vai te perguntar, você pode fazer um relatório para hoje à tarde? Aí, de repente, é um momento que você assim, eu não posso porque eu tenho que entregar tal coisa. Aí é aquela história, poxa, se eu tiver que fazer esse relatório, então eu vou deixar de fazer essa entrega, tudo bem? Ou mesmo, sei lá, sua mãe vira e fala assim, ai, filha, vem almoçar em casa, ou tipo, minha mãe mesmo, eu tô pra ir pra casa da minha mãe e ela, você podia dormir aqui. E, gente, o que eu mais gosto, como muitos adultos, é de dormir na minha cama, mesmo, de acordar É. na minha casa. E aí, assim, eu só desconversei com a minha mãe. Eu desconversei porque eu não quero dormir na casa dela. Eu quero dormir na minha casa e ela tá frio, né? Eu não vou ter tanta coberta para você. E assim, eu acho que às vezes é ver o tom. Você vai falar assim, não, É, não posso, não quero. E você fala assim, ai, não, não vai dar, não vai ser possível. Porque também, eu acho que não é porque a gente não quer que a gente tem que violentar o outro. Então, tomar não, cuidado eu para acho não que é um deturpar. equilíbrio aí, né, Cher? É o equilíbrio. Eu acho que o ser direto e falar o que quer, o que não quer, não te conduz a ser violento com o outro. É a dosagem de você falar, ai, não quero. E tá tudo bem. Você só não precisa falar, eu não quero. É tom, é contexto de voz mesmo, o manejo de como você fala. Mas acho que também você não precisa ficar se torturando com justificativas para aquilo, assim. Eu acho que a gente se tortura muito nesse lugar. Sim, eu tenho dado cada vez menos justificativas, mas uma coisa que assim eu percebo, não sei se é porque eu saí um período com um cara que era grosso. E aí, assim, apesar de eu ser objetiva e direta, aí, por ele ser grosso, eu comecei a questionar algumas coisas. Será que eu também estou fazendo isso? Não sou grossa? É. Porque às vezes, sei lá, a gente tá vendo no outro alguma coisa que a gente ama, mas às vezes não é, só porque aquilo incomoda, que é Exato. bom. Eu sou muito prática na minha vida, sempre fui. E eu sou muito direta. Eu sou muito amorosa,
mas eu sou muito direta. Então, às vezes me pergunta, até em casa mesmo. Ai, amor, o que você acha que eu vou falar? Não, não quero, tal, não sei o quê. Ele, nossa, e foi um passinho que ele foi se acostumando Aqui era o com seu. a maneira que eu sou. Oi? Não, é que, tipo, que assim, esse é o seu modo de operar, e não é que, sei lá, que você ama ele menos, que você importa menos, é só alinhar a convivência, né? Tem gente que de manhã É, não gosta de total. falar. Aí você tem que entender que Eu, você não vai puxar papo com aquela. eu odeio falar de manhã. Odeio. Eu só falo de manhã porque eu sou obrigada, porque eu recebo. Então eu entro das reuniões, mas é uma coisa que, de fato, é muito mais eu comigo mesma, assim. Então, eu organizo o resto do meu dia. Então, assim, eu vou com calma, sabe? Porque se eu já venho com aquela porrada de informação de manhã cedo, com um monte de cobrança, um monte de WhatsApp. O WhatsApp é uma coisa que eu tô minando da minha vida cada vez mais. Então, assim, acho que todo mundo tá minando, né? E aí, aquele monte de informação, um monte de gente falando, não sei o quê. Cara, isso é gatilho pra caramba. Isso vai te fazer mal, vai despertar ansiedade. Vai com calma, sabe? Acorda, não pega no celular, respira, agradece, enfim, né? A sua religiosidade, independente do que seja. Respira, vai, aloca ali teu dia, vai, lava teu rosto, toma um cafezinho, pega o celular e começa a se organizar. Que se vai entrar na reunião, já entra, não precisa ligar a câmera, sabe? Acho que não se violente para estar disposto e à disposição de tudo e de todos a todo momento. Isso foi um grande ensinamento que eu tive, assim, de ensinar as pessoas e de me ensinar que eu não estou à disposição o tempo inteiro. Porque primeiro eu estou à disposição de mim. Então eu estou organizando. Ah, você mandou uma mensagem, logo você quer uma resposta. Calma, querido. Tem outra vida acontecendo por trás dessa mensagem. Tem outra pessoa por trás, uma família, uma vida, tudo requerendo atenção, requerendo resoluções, que a sua mensagem pode ficar para depois, daqui a pouco. Então, acho que é esse lugar também, né? E aí tem um ponto, gente, é importante. Liga, se você não tem como você mandar uma coisa que você precisa da resposta agora no WhatsApp. Você vai mandar um WhatsApp, você vai mandar um e-mail, você vai mandar porque você tem um período, a pessoa tem o dia inteiro para responder, tem algumas horas, vai depender da situação, mas tudo que você quer agora, você vai dar um jeito de ligar e ver se a pessoa atende e você explica. Mas a gente tem que sair um pouco dessa história do exausto, dos limites. Então, isso que a Gaela acabou de falar, assim, de não se violentar, às vezes você não sabe o que te violenta. Exato. E, por exemplo, eu tive que fazer uma profunda análise, assim, para poder entender é, esse meu lugar e entender que, por exemplo, uma enxurrada de informação, um monte de gente mandando mensagem, um monte de gente querendo falar comigo no WhatsApp, no direct, nas redes sociais, no trabalho, isso no período da manhã me deixa muito mal. Isso é gatilho para uma grande ansiedade em mim e isso me destrói durante o dia. Depois que eu aprendi isso, acabou. Eu levo tudo com muito mais leveza. por exemplo, eu preciso fazer menos. Eu sou aquela pessoa que é arroz de festa. Chamou, tem um negocinho dentro de mim, apesar da idade, que quer estar em tudo e que quer fazer tudo. Mas eu entendi que eu tenho que dizer não. Então, assim, tipo, tem 2 semanas que eu não tenho, não, é quase 2 semanas que eu não tenho feito coisas assim à noite. É não. E eu entendi que para eu produzir para o doutorado, eu produzo melhor de manhã. Então, eu não vou me violentar, chegar 8 horas da noite, vou abrir o negócio e vou fazer. Então, eu vou fazer de manhã. Mas essas coisas é tentativa e erro. Sei lá, às vezes você pode levar um ano, 5 anos para entender um negócio. Só que é aquele esforço que a gente tem que se pôr em primeiro lugar. Tipo, o avião caiu, o navio desmoronou, não sei o quê. O que falam quando você está no avião? Você põe primeiro o colete salva-vidas em quem? Você. E aí, se for o caso, você consegue ajudar o outro. Não dá para ser herói morto, né? Então, se a gente estiver super bagunçado, a gente não vai levar nada a lugar nenhum. Então, gente, a gente está vivendo atualmente a sociedade do cansaço. Eu acredito que a doença do futuro, que muita gente vai ter problema, seja Alzheimer, Parkinson, todos os males da cabeça. Vai. Que transtorno de ansiedade também, assim, vai ser super. A gente já sabe que tem muita gente com depressão. Mas vamos tentar se cuidar, né? E lembrem-se, se inscrevam no nosso canal da TV Zumbi.
Se inscrevam, participem, compartilhem e deem um suporte aí para a gente. A gente gosta sempre de estar com vocês por aqui. E fechamos aí mais um Elas Sim, né, dona Dela? Sim, foi um prazer. Leiam a reportagem, se cuidem e se priorizem. Isso é diamante hoje em dia. Se priorizem. Beijo!